Bom, então boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço virtual do NUR. E vamos para a nossa segunda aula, então, sobre as histórias de ensinamento da tradição sufi. Só que antes eu queria conversar um pouco com vocês sobre o final da nossa aula passada, né? Em que eu deixei duas questões. Uma delas era a final mesmo, que era qual é o seu objetivo, né? Todas as histórias elas estão postadas no Classroom. Quem não teve acesso, por favor, dê uma olhada, ou caso tenha algum problema de acesso, avise, tá? E a outra era a história do papagaio, né? Do papagaio indiano. Então, eu queria saber se alguém pensou alguma coisa a respeito, se alguém vai arriscar aí alguma interpretação sobre o papagaio indiano. Eu queria saber se alguém pensou alguma coisa, chegou a alguma conclusão, etc. Tem alguma interpretação aí para arriscar? O que vocês acharam da história do papagaio? O Mauro está dizendo que o papagaio bom é o africano. Por quê? O que o papagaio africano faz que o indiano não faz? O Alexandre está dizendo que já conhecia essa do papagaio. Então, e como é que você entende essa do papagaio? Marcelo está colocando aqui que ele é mais malandro que o Zé Corubu. Será que é só malandragem que essa história está nos dizendo? Será que só tem malandragem aí? O F. Costa está dizendo, achei a história muito constrangedora. Por que constrangedora? Mas tem mais coisa nessa questão do papagaio, ou seja, acho que a gente está focando muito na questão do papagaio, como se ele estivesse, entre aspas, enganando o dono. E eu acho que a gente está saindo muito da questão do próprio ensinamento, né? Do próprio aprendizado, né? Eu acho que essa história, né? A Marina está colocando aqui, parece ter mandado uma frase codificada, exatamente, tá? Ou seja, a ideia que está colocada por trás é que o ensinamento sufi, ele é algo que ele não é visível a qualquer um, né? E que, na verdade, ele se dá por meios, em primeiro lugar, por meios diferentes dos meios de um ensinamento comum em sala de aula, de professor-aluno, etc. Ou seja, há outros meios, e principalmente a questão presencial, e da qual o papagaio estava privado, ele não tinha como falar diretamente, ou como contatar diretamente os parentes dele, né? Só que, na verdade, o outro papagaio, então, ele, através do exemplo, né? Ele explica para o papagaio que está na gaiola o que deve ser feito. Ou seja, é o exemplo de um papagaio que vai dar a ideia, vamos dizer assim, para o outro, e isso é passado de uma forma, digamos, que os papagaios entendem, mas o dono não. Tanto que ele vai lá e conta para o papagaio o que aconteceu, né? Então, isso tem a ver com a ideia que se coloca no sufismo em várias tradições místicas, de que o segredo se protege a si mesmo, tá? Por que o segredo se protege a si mesmo? Não porque ele seja algo muito secreto e que as pessoas guardam debaixo de 4 chaves, etc, etc, etc. Mas é que o ensinamento é feito de um modo em que quem não está prestando atenção em outras maneiras de ver o mundo não vai perceber que é aquilo que está acontecendo, vai entender uma outra coisa, né? Como alguém colocou, a Grace aqui, né, colocou, o primeiro papagaio enviou uma mensagem subliminar e o outro entendeu. Não foi subliminar, foi exemplar, né? Ela não foi subliminar, ele não mandou uma mensagem codificada no sentido de que era uma frase que tinha outra frase dentro. Não, foi uma ação, né? Ou seja, a ideia da ação. Ele fez de conta que morreu, porque, obviamente, o outro papagaio também não morreu, né, gente? Né? Ou seja, ele faz de conta que ele morre, né? E aí o dono vai e conta isso para o outro papagaio, né? E aí o outro papagaio entende esse segredo. Ou seja, a ideia de que existe uma, entre aspas, linguagem entre os papagaios que os donos não entendem, né? E essa linguagem, ela não precisa ser falada,
né? Ela é uma linguagem justamente como vocês estão colocando aqui, né? É a linguagem da exemplaridade, né? Ou como a Letícia colocou, quem não está na mesma sintonia não vai entender essa linguagem, tá? Ou seja, então, às vezes as mensagens elas são enviadas e a comunicação é feita entre, digamos, membros de uma mesma tradição, né? E é por isso que o segredo se protege a si mesmo, e se diz sempre que o segredo se protege a si mesmo. Dentro de uma mesma tradição, elas são enviadas as mensagens através de uma linguagem que a gente não conhece, né? Ou que pelo menos a gente não conhece à primeira vista, a gente tem que parar e pensar muito, né? Para ver o que realmente está acontecendo. Então, a gente volta lá no comecinho da primeira aula, quando eu disse que no sufismo nada é o que parece, né? Ou seja, dificilmente as coisas são o que elas parecem ser. Normalmente, elas têm outros níveis abaixo e elas funcionam, digamos, na vida cotidiana de um modo que a gente não consegue compreender à primeira vista, tá? Então, por isso que eu dei tanta ênfase aí à questão da história do papagaio, né? E a última, alguém colocou aqui o Rafael, né? Como Rumi e Shams, sim, quando o Shams vira para Rumi e diz, joga todos os teus livros fora que eu vou te orientar, né? O que ele está colocando é isso, ou seja, o que você tinha para aprender nos livros, você já aprendeu. Agora você vai ter que aprender por um outro meio, né? Que não é o meio dos livros, daquilo que está escrito, da literalidade daquilo que está escrito. E em falar em literalidade, nessa aula, então, a gente vai ver o grande mestre da literalidade, que é justamente, né, Mullah Nasruddin, né? Que ele, a metade da graça das anedotas dele estão justamente nessa compreensão literal que ele coloca digamos, nessas mensagens dele. O Augusto está perguntando, não, peraí, o Rodolfo está falando antes, muitos dos ensinamentos sufis que foram contados na aula passada desconstroem a figura mais caricata do mestre, para que a pessoa se centre mais no ensinamento que é passado para ela, então, não tanto na reverência ao mestre, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, os mestres sufis não seriam também pessoas providas de baraka, e por isso, só estar na presença deles não acarretaria determinadas bênçãos? Sim, claro, mas isso não implica idolatria, tá? Exatamente, as duas coisas. O fato de alguém ser investido de baraka, quem não sabe o que é baraka, é, digamos, literalmente bênção, mas digamos que seria aquela qualidade específica, né, que se tem dentro de uma determinada ordem, né, que é chamada, digamos, a baraka daquela ordem, ou daquela pessoa, né, então, não necessariamente o fato de alguém ser digamos, provido de baraka, significa que ele deve ser idolatrado. E aí eu puxo uma das últimas questões que foram feitas também na aula passada, sobre o Idrixá, né? Que até o Jamil comentou também, né? Ou seja, o fato de ele ter um comportamento que não é o comportamento que eu aceito como perfeição, não invalida o fato dele ser um professor sufi, tá? Seja ou não seja, mas esse fato especificamente é quase uma falácia ad hominem, né, que a gente chama na filosofia, ou seja, esse fato não invalida o fato, por exemplo, dele ser provido de baraka, tá, não invalida, tá, um determinado comportamento ou uma determinada desconstrução, digamos, dessa figura do mestre, a gente vai ver muito entre os Malamati, que é uma das histórias que eu vou trazer hoje para vocês aqui, sobre justamente o Bahauddin Naqshbandi, que é um dos mestres da escola mais sóbria que a gente tem no sufismo, diante de um sufi errante, né? Então, a gente vê que a idolatria é sempre condenada, né? Ou seja, por mais alto, digamos, o grau ou o nível em que esse mestre esteja, e claro, obviamente, ninguém discute que Bahauddin Naqshbandi é um dos maiores, tá? Então, para vocês verem que é justamente essa questão que eu vou trazer numa das histórias que a gente vai trabalhar aqui.
O Augusto está perguntando, então, também alguma relação com a forma do Livro das Bestas de Ramon Llull? Na verdade, né, que Ramon Llull teve influência do sufismo, isso é um fato notório, tá? Agora, se necessariamente dessas histórias ou de algum outro tipo de material, aí a gente já não sabe dizer, porque a gente não sabe o que tinha sobrado em Maiorca naquela época, né? A gente não sabe o que ele teve acesso, que ele teve influência com certeza, né? Com certeza, e tem relação, sim. Bom, tudo bem com o papagaio, então? Vamos ver qual é. A gente terminou a aula passada, então, voltando, né, no qual é o seu objetivo, tá? E é mais ou menos aonde a gente vai começar um pouco essa aula. E discutindo todas essas questões que a gente está colocando agora, né, que é a questão da desconstrução da figura do mestre, da questão da literalidade, que foi a questão do papagaio, né, que a gente usou também, da exemplaridade, né, e também a questão, digamos, do humor que a gente pode extrair daí. Então, essa nossa segunda aula, né, a gente vai trabalhar a ideia da sabedoria dos idiotas, né, e os contos, então, do mestre Nasruddin, ou Mullah Nasruddin, né. Então, eu começo aqui com uma citação que também já foi usada em vários outros livros, né? O que os pensadores acadêmicos consideram como sabedoria, os sufis consideram insensatez, e muitas vezes vice-versa. Por coincidência, a palavra árabe para santo, wali, tem o mesmo equivalente numérico daquela para idiota, balid, tá? Então, vocês vejam que isso é uma associação que normalmente é bastante feita, tá? Realmente existe um equivalente numérico das letras árabes, então, a partir desse equivalente numérico, cada letra tem um número, né, e a partir desses números, então, você tem palavras que têm equivalentes numéricos, umas palavras são consideradas equivalentes às outras, então é uma conexão entre as palavras que não tem a ver, digamos, com o campo de significados, com o campo do radical, né, com, digamos, o parentesco a partir da raiz da palavra, mas sim a partir de uma transformação em números, né, e que a partir disso, então, são considerados outras conexões aí entre as palavras. Tá? Então, isso existe tanto no árabe quanto no hebraico também, isso é uma tradição que já vem do judaísmo, ele também existe no hebraico, tá? Bom, a gente estava falando justamente, né, dessa passagem que é atribuída ao Ibn Árabe, né, seu círculo é composto principalmente por mendigos, camponeses e artesãos. Você não poderia encontrar pessoas mais intelectuais para segui-lo e assim conseguir, talvez, uma atenção mais qualificada para os seus ensinamentos? E ele responde: o dia da calamidade estará infinitamente mais próximo quando eu tiver homens influentes e eruditos me glorificando, pois, sem dúvida, eles fariam isso em causa própria e não pelo nosso trabalho. Tá? De novo, a gente entra nessa questão da discussão entre o que é a sabedoria dentro do sufismo, né, e o que é a sabedoria, digamos, dos eruditos. Claro que por eruditos aqui, sempre que a gente vê essa palavra eruditos, ele está falando dos teólogos da época, tá? Mas, em geral, a gente pode ampliar isso também para os eruditos acadêmicos em geral, porque existe toda uma tradição de que a ciência se faz de determinada forma, a filosofia se faz de determinada forma, o trabalho acadêmico se faz de determinada forma, e claro que essa forma não é a forma, digamos, que os sufis vão considerar como a forma mais adequada, tá? Então, por isso ele diz que ainda bem que o círculo dele é composto principalmente por mendigos, camponeses e artesãos, tá? Por quê? Porque o erudito pensa que sabe, então ele não tem aquela história do vaso cheio, né? Ou seja, o vaso dele está cheio demais, ele não tem como colocar um outro tipo de conhecimento ali, justamente porque ele sabe tudo, ou pelo menos se considera uma pessoa que sabe tudo, que acha que sabe tudo, então esse é o grande problema, e a gente vai ter uma história sobre isso aqui também. Bom,
Outro ponto que a gente tem aqui é a questão da busca pelo mestre, pelo conhecimento. Eu também tinha passado, né, um pouco por isso na primeira aula, quando eu falei justamente que todo mundo se acha tão importante que só vai aceitar como mestre o próprio Jesus Cristo em pessoa, o próprio profeta Mohammed em pessoa, né? Ou seja, o ego das pessoas, às vezes, faz com que elas não sejam capazes de compreender num outro, né, ou numa situação de vida, algo a partir do qual elas possam aprender muito mais do que elas pensam que elas podem aprender, né, porque elas não reconhecem o outro com uma determinada autoridade. Então, voltando lá na questão que foi feita, se não me engano, pelo Rodolfo, não tenho certeza, tá? Lá no comecinho da aula, né, que justamente é a questão de, bom, mas espera aí, né, o mestre sufi, o sheikh sufi, ele normalmente ele tem baraka, então, e ao mesmo tempo a gente tem toda uma desconstrução aí da figura do mestre, tá? Mas é justamente por causa disso, porque na verdade, às vezes, né, aquele que mais tem baraka, aquele que mais tem, digamos, o que oferecer e o que ensinar, não é aquele que parece ter, né? Então, de novo, a gente volta na questão. Você não precisa ter uma vestimenta de retalhos costurada ou um grande turbante verde para que todo mundo te reconheça como um grande mestre. Você pode ser, sim, um artesão, por exemplo, como o Ibn Arabi estava colocando. Aliás, ele estudou, ele teve mestres das mais diversas origens, tá? Inclusive mulheres, muitas mulheres, a gente acha, né, que as mulheres não tinham acesso a esse tipo de conhecimento no Islã da época, isso não é verdade, tá? O Ibn Arabi fala de uma série de mestras que ele teve, né, em especial uma chamada Fátima, que tinha pouca instrução. Então, vocês vejam, quando ele está falando isso, ele não está falando simplesmente como uma anedota, ele está falando da realidade. Ele queria realmente que essas pessoas o seguissem, porque essas pessoas são as que são capazes de aprender, e não o erudito universitário que está lá dentro, né, de uma madraça e acha que sabe tudo e mais um pouco, e que o lugar dele é para ensinar aos outros, e não para aprender, né? Porque há um outro tipo de conhecimento que não é o conhecimento que é aquele conhecimento que é aproveitado a partir dos livros. Nada contra o conhecimento dos livros, tá? Mas existe um conhecimento de ser, uma sabedoria de ser que vai muito além do conhecimento dos livros. Bom, então a primeira coisa que as histórias de humor tratam é do estado do ser humano, que supostamente busca um mestre iluminado ou um conhecimento secreto, cujo mistério resolverá seus problemas. Vocês lembram da história da semana passada também, né? Ou seja, do mestre falso, né, procurando, digamos, né, aquela chave secreta que iria resolver todos os seus problemas. Imediatamente daí surgem duas questões, né? Se o conhecimento é secreto e o mestre normalmente é oculto, como identificar? Ou seja, como é que a gente identifica esse conhecimento que vai além, digamos, do conhecimento normal, erudito, culto que a gente está acostumado, e como é que a gente reconhece esse mestre se às vezes ele tem um comportamento que nem de longe se parece com aquilo que a gente chamaria de um mestre, né? Então, isso é uma grande questão, ou seja, na verdade, o ser humano comum, o homem comum, ele não está preparado para identificar isso, mas a gente volta naquela questão do Ibn Arabi. Às vezes, o camponês e o artesão estão muito mais preparados para reconhecer o verdadeiro conhecimento de ser e o verdadeiro mestre do que o erudito dentro de uma universidade, né? Outra questão que vem daí. Qual é a razão que conduz o buscador a desejar esse tipo de conhecimento? E aí a gente conecta também com a última história da aula passada, do qual é o seu objetivo. Às vezes a gente enuncia um objetivo como sendo uma coisa, mas na verdade a gente está buscando uma outra coisa diferente, né? E as razões mais comuns residem em ou ser respeitado, ou ser honrado, ou ser reconhecido, ou coisas do tipo salvar o mundo, sentir-se merecedor do segredo por não ser um ignorante como os demais humanos,
o desejo de poder, de glória, entre outras coisas. Todas essas razões, elas são razões falsas aos olhos de um sufi real e elas são consideradas inúteis para qualquer tipo de trabalho real. E a partir daí, então, a gente tem a primeira história que a gente vai apresentar aqui, que é justamente a história de Bahauddin e o viajante, tá? Bahauddin Naqshbandi, né, é o grande mestre dos derviches Naqshbandi, chamada Cadeia Dourada, né, é considerado um dos grandes de todos os tempos, né, então, o Bahauddin um dia encontrou um confrade na grande praça de Bokhara. O recém-chegado era um errante calandar dos Malamate, os condenáveis, tá? O que significa, e Bahauddin estava rodeado de discípulos, o que significa isso, tá? Isso naquela palestra que eu dei, que está disponível no canal do NUR, eu faço a diferença, então, entre os chamados sufis, né, dentro de uma visão mais tradicional, né, e outras confrarias ou ordens ou tipos de mística que a gente teria, né? Uma delas são os calendar, né? O calendari ou calendaria, né? Que são os sufis errantes, ou seja, são aqueles que são nômades que vão passando, viajando de lugar em lugar, etc, etc, aprendendo e distribuindo o seu ensinamento. Normalmente eles são muito pobres, eles são pedintes, ou eventualmente eles fazem algum tipo de shows em praça, ou apresentam suas habilidades em praças, etc. Então, esses sufis meio caricatos, às vezes, que a gente tem, que a gente vê, né, eles são dessa linha, né? E os Malamate, existe aí uma confusão, tá? Porque normalmente os calendari, eles são associados, né, a Malamatia, né, mas, na verdade, eles não são a mesma coisa, tá? A Malamatia é uma ordem muito antiga, uma tradição muito antiga, é chamado o caminho da reprovação, o caminho da culpa, tá? Então, são aqueles mestres que intencionalmente querem não parecer ser mestres. Então, eles vão agir exatamente ao contrário daquilo que você espera de um mestre, de um grande místico, de uma pessoa versada, de uma pessoa espiritualizada. Então, são aquelas pessoas que você olha e fala, não, esse daí de espiritual não tem nada, né? Mas, na verdade, ele tem e muito. Isso é uma tradição no Islã, né? Uma tradição diferente dessas confrarias sufis tradicionais, né? É uma tradição diferente e que é chamada, então, o caminho da reprovação. Ele traz para si a reprovação da sociedade, a reprovação da comunidade, tá? Ele traz para si a culpa, né, e se coloca como inferior aos outros e não superior. Ele nunca vai se vangloriar dos estados místicos, ele nunca vai se vangloriar daquilo que ele conseguiu no caminho, ele nunca vai se vangloriar, digamos assim, do que a gente chama, né, dos presentes de Deus, dos estágios que ele atingiu. Ao contrário, tá? Ele vai agir cada vez pior, não que ele seja um homem mau, pelo contrário, mas ele vai ter um comportamento, tá, ou absolutamente neutro, ou às vezes condenável pela sociedade na qual ele está inserido, tá? Então é aquele cara, no Islã não pode beber, é o cara que vai para a taberna e enche a cara, tá? Não pode fazer tal coisa assim, então é isso que ele vai fazer. Todo mundo cumprimenta o rei de tal modo, assim, ele vai cumprimentar de outro modo, para, às vezes, ser tido como uma pessoa rude, grossa, etc. Só que se você se aproximar dele, ele tem uma outra visão e ele tem uma sabedoria, digamos, uma sabedoria prática que nenhum erudito tem e, às vezes, muitos dos sufis também não têm. O próprio Ibn Arabi, ele coloca no topo, digamos assim, da escala, não os sufis, mas os Malamate, tá? Então, é bom a gente ter isso em mente. Existem alguns autores que dizem que esses, sim, são os verdadeiros místicos do Islã, são aqueles que atingiram, digamos,
um nível mais alto, tá? Então, esse cara que estava andando, ele era tanto uma coisa quanto outra coisa, ou seja, ele era tanto um sufi errante, né, um místico errante, quanto um malamate ou malamati, que era alguém, digamos, ligado aí ao caminho da reprovação. Aí, de onde você vem? Perguntou, né, o Bahaudim perguntou ao viajante na habitual saudação sufi. Não faço ideia, respondeu o outro, com um sorriso tolo. Alguns dos discípulos de Bahaudim murmuraram palavras de censura pelo desrespeito. Claro, de novo a gente entra na questão o quê? Da idolatria do mestre, né? Bahaudim era idolatrado, ele era o cara, né? Como é que esse sujeito aí, né, esse maltrapilho, andarilho, vem aqui e responde desse jeito para o nosso grande mestre, né? Aí o Bahaudim continua. Para onde você vai? Insistiu Bahaudim. Não sei, gritou o derviche. O que é o bem? A essa altura, uma multidão já havia se reunido. Não sei. O que é o mal? Não faço ideia. O que é certo? Aquilo que é bom para mim. O que é errado? Aquilo que é ruim para mim. A multidão, irritada até os limites de sua paciência, expulsou o derviche. Ele saiu caminhando a passos largos e resolutos, em uma direção que, até onde se sabia, não conduzia a lugar algum. Tolos, exclamou Bahaudim Naqshbandi, esse homem está interpretando o papel da humanidade. Enquanto vocês o desprezavam, ele estava de forma deliberada demonstrando negligência como faz cada um de vocês inconscientemente todos os dias de sua vida. Tá? Bom, essa história, né, além da questão aí da aparência, né, da idolatria, da valorização de quem tem uma aparência melhor, ou de quem é, digamos, mais bem-sucedido dentro da sociedade, até mesmo como um líder espiritual, né, que hoje em dia a gente tem muito essa história da teologia da prosperidade, né, pega bastante no Brasil isso, né, então, o pastor tem dinheiro, então ele deve ser bom, né, Deus agraciou ele com dinheiro, né, em que aqui a gente está trabalhando exatamente o contrário. Na verdade, o mestre aqui é o andarilho. E o Bahaudim, que é o cara, né, que é, digamos, cultuado, tem uma multidão do lado dele, reúne uma multidão de discípulos, né, é aquele que está aprendendo, então, com o seu colega. Ou, no mínimo, eles estão no mesmo patamar. Tanto que o Bahaudim reconhece o colega na mesma hora. Isso é uma outra coisa que é muito dita pelos sufis, que é um sufi reconhece o outro a quilômetros de distância, tá? Então, de novo, a gente entra, né, na história do papagaio, ou seja, existem formas de reconhecimento que não são as formas aparentes que a gente costuma trabalhar, que a gente costuma lidar normalmente, tá? Mas, para além disso, ele está chamando a atenção para a gente para uma coisa muito importante aqui, que é essa questão, olha, ele está fazendo conscientemente o papel que todos nós fazemos inconscientemente todo dia, porque no fundo, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe de onde a gente veio. O que é certo é o que a gente acha que é bom para a gente naquele momento, o que é errado é aquilo que a gente acha que é ruim para a gente naquele momento, tá? Ou seja, ele não falou nada além do que a maior parte das pessoas medianas acaba agindo a partir disso a sua vida inteira, né? Ou seja, e não sabe para onde vai, mas para onde você vai? Não sei, aparece uma oportunidade aqui, eu vou para lá, mas se aparecer outra, eu vou para outro lugar, né? Ou seja, essa ideia de que a humanidade está perdida, de que as pessoas estão perdidas e não sabem para onde elas vão, elas não sabem o que é o certo e não sabem o que é o errado, né? Por quê? Porque isso tudo, o certo e o errado, né, eles vêm a partir de uma referência da própria pessoa, né? Então, o que é bom para mim é certo, o que não é bom para mim é errado. Então, tudo bem, né? E vamos levando a vida assim. E outra parte interessante é a saída dele, né? Ou seja, a multidão expulsou o derviche, tá? Ele não reclama, ele não grita, ele não faz nada. Ele simplesmente sai caminhando
a passos largos e resolutos, olha que interessante, a passos largos e resolutos, ou seja, decidido, em uma direção que até onde se sabia não conduzia a lugar algum. Ou seja, aquilo que a humanidade acha que conduz a algum lugar, não necessariamente é aquele caminho que, dentro do sufismo, se acredita que conduz realmente a algum lugar, tá? Ou seja, a humanidade despreza um caminho, que é esse caminho que esse derviche tomou, quando, na verdade, para ele, aquele é o caminho que leva a algum lugar, e, ao contrário, né, ele despreza o caminho que a humanidade acha que leva a algum lugar, que é justamente certo, é o que é certo para mim, é o que me faz bem, é o que é bom para mim, errado é aquilo que não me faz bem, o que é não para mim, e eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para um lugar onde me atrai mais, onde tem mais dinheiro, onde tem mais poder, onde tem mais sexo, ou seja lá qual for a minha intenção. Tá? Então, essa história ela é bastante interessante, porque ela tem vários elementos aí que a gente pode pegar. A história seguinte que eu queria passar para vocês, tá? Supõe-se que seja uma história, não digo uma história real, porque, claro, todas elas são meio fantasiosas, todas elas são meio romanceadas, são mais bonitas do que aconteceram realmente, né? Mas é a história de uma pessoa que existiu, realmente foi conselheiro de um rei, né? Bom, então, teoricamente, é uma história de uma pessoa que existiu realmente, foi conselheiro de um rei, quer dizer, essas pessoas existiram, e justamente é a história de como ele chega a ser o conselheiro de um rei. Então, vamos lá. No tempo do rei Mahmud, o conquistador de Gazna, vivia um jovem chamado Haidar Ali Khan. Seu pai, Iskandar Khan, decidiu obter para ele o auxílio do imperador e o enviou para estudar assuntos espirituais com os maiores sábios da época. Quando Haidar Ali dominou as repetições e os exercícios, e quando já conhecia as recitações e posturas corporais das escolas sufis, foi levado pelo pai à presença do imperador. Então, veja como ela é colocada a história. Então, quando ele dominou as repetições e os exercícios, e quando já conhecia as recitações e posturas corporais das escolas sufis. Ou seja, é aqui claramente, né, digamos, um aprendizado de um aspecto externo, né, digamos, mais externo, ainda que já dentro do caminho sufi, mas mais externo dessa tradição. Ou seja, são as posturas corporais, as repetições, etc. Mas não diz aí que ele tinha internalizado alguma coisa, ou que ele tinha aprendido alguma coisa no coração ou internamente. Só diz que ele estava fazendo, né, aquelas recitações, ou seja, técnicas, né? A gente tem aqui o plano das técnicas. Então, ele foi levado pelo pai à presença do imperador. Poderoso Mahmud, disse Iskandar, esse jovem, meu filho mais velho e mais inteligente, especialmente treinado nos métodos sufis, está aqui para pleitear uma posição de valor na corte de Vossa Majestade, já que sei que o senhor é o patrono do aprendizado em nossa época. Mahmud olhou para o rapaz e disse simplesmente, traga-o de volta em 1 ano. Né? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o rei, digamos, era uma pessoa que tinha uma compreensão do caminho sufi, né? Ele é o patrono do aprendizado em nossa época, né? O pai do rapaz, que era esse Iskandar, né? Ele era uma pessoa muito influente e ele queria, então, para o filho dele, uma posição na corte do rei. O rei olhou e disse, olha, leva o teu filho aí, traz ele de volta em 1 ano. Bom, ligeiramente decepcionado, mas alimentando grandes esperanças, Iskandar enviou Ali para Bagdá, a fim de estudar os trabalhos dos grandes sufis do passado e visitar os santuários dos antigos mestres. Assim, esse tempo não seria desperdiçado. Então, olha só, né? Aí ele enviou o filho
para Bagdá, que é um grande centro urbano, né? É um grande centro, digamos assim, de produção de conhecimento, com uma biblioteca, né? Então, ele vai estudar os trabalhos dos grandes sufis do passado e visitar os santuários dos antigos mestres, tá? Então, esse é o segundo passo que o Skanda vai fazer o filho, o Haidar Ali, né, fazer. Quando levou o jovem de volta à corte, ele anunciou: pavão da época, meu filho realizou viagens longas e difíceis, acrescentando ao seu conhecimento dos exercícios uma grande familiaridade com os clássicos do povo do caminho. Por favor, teste-o e verá como é evidente que ele pode ser um ornamento na corte de Vossa Majestade. Que ele volte daqui a um ano, ordenou Mahmud imediatamente, tá? Então, de novo, aqui a gente tem o quê, né? Ou seja, a erudição. Ele estudou o quê? A erudição dentro do sufismo. Ele estudou os trabalhos, né, dos grandes mestres, ele estudou aquilo que os grandes mestres escreveram e visitou os grandes santuários, né, dedicados, então, a esses grandes mestres. E aí o pai diz uma coisa interessante aqui, né, que ele pode ser um ornamento na corte de Vossa Majestade. Ora, o rei não está precisando de um ornamento na corte. Ele não tá precisando, né, de um rapaz, né, que chegue lá falando coisa bonita. Ele deve ter uma série de rapazes falando coisas bonitas na corte dele, né? Por que ele quer mais um falando coisas bonitas? Já tem ornamento demais na corte dele, né? Então, volta daqui a um ano. Vamos ver o que volta, né? Então, durante os 12 meses que se seguiram, Haidar Ali cruzou o Oxus e visitou Bokhara e Samarcanda, Kasra Larifin e Tashkent, Dushanbe e os turbats dos santos sufis do Turquestão, tá? Os turbats são os túmulos, né? As tumbas, né? É um termo de origem, não é nem árabe, é urdu, né? Do Turquestão, né? Quando ele retornou à corte, Mahmud Ghazna lançou um olhar para ele e falou: ele pode voltar daqui a mais um ano, né? O pai já devia estar desesperado, né? Ele chega lá com o filho, achando, não, meu filho agora tá bom, né? Falou, mandou o filho para tudo quanto é lugar, gente, tá quente, né? Mandou o filho lá para Conchinchina, quase na Sibéria, né? E nada, né? E, bom, o que eu faço agora, né? Eu já mandei esse filho para tudo quanto é lado. E o rei diz, não, ele volta daqui a mais um ano. Então, Haidar Ali realizou a peregrinação à Meca naquele ano, que é uma das obrigações, digamos, de um bom muçulmano, viajou para a Índia. Na Pérsia, consultou livros raros, tá? Isso até o Jamil pode até atestar aí, ou seja, que na Pérsia existiam livros raros, que o próprio Avicena, né, ele se refere aos livros raros que ele teve acesso, né, nas bibliotecas aí da Pérsia, ou seja, isso daí, essa história, ela é uma história de alguém que realmente existiu, e essas histórias, elas estão contando viagens que ele realmente fez e que as pessoas faziam naquela época mesmo, não é uma historinha do nada, não. Ela supostamente, né, é a história dessa pessoa, né, que depois acabou virando um conselheiro do rei, né. Então, ele não perdeu qualquer chance de procurar prestar homenagens aos grandes derviches do seu tempo. Então, mais uma vez, ou seja, ele foi buscar o conhecimento em lugares, ele, digamos, cumpriu a obrigação dele como muçulmano, foi buscar o conhecimento em outros lugares mais distantes, ou seja, na Índia, na Pérsia, né? Consultou todos os livros raros que ele pôde encontrar pelo caminho dele, né? E foi prestar homenagem, então, aos grandes derviches, né? Do tempo dele, ou seja, aqui a gente vê, digamos, um pouco de humildade da parte dele, né? Claro que o rapaz, pelo jeito, não tinha culpa, era o pai que queria colocar ele na corte, né? O rapaz, ele simplesmente era muito cru. Mas a gente vê que, assim, ele percebe, então, que ele tem que prestar homenagem também para os outros grandes, se ele quiser ser um grande, ou seja, isso também faz parte desse aprendizado dele. Quando retornou a Ghazna, Mahmud lhe disse:
Agora, escolha um mestre, e se ele o aceitar, volte depois de um ano. Ah, não, agora o pai, o coitado do Skanda, já estava ali, falou, ah, meu Deus do céu, é hoje, meu filho não vai conseguir nada aqui, esse rei está me enrolando, só me enrola, e volta daqui a um ano, e volta daqui a um ano, né? Bom, aí sai correndo atrás do mestre. Ao término daquele ano, quando Iskandar Khan preparava-se para levar seu filho à corte, Haidar Ali não demonstrou qualquer interesse em ir até lá. Simplesmente permaneceu sentado aos pés do seu mestre em Herat, e nada do que seu pai dissesse poderia tirá-lo de lá. Gastei meu tempo e dinheiro, e esse jovem falhou nos testes impostos por Mahmud, o rei, lamentou ele, né, o pai, e abandonou toda a empreitada, desistiu do filho, falou, não, esse não vai mais a lugar nenhum, chega, esse aí, ó, agora vai ficar sentado no pé do mestre, não vai para a corte, e eu não vou ter nenhum benefício disso, porque, obviamente, né, ele, como um nobre ali, uma pessoa importante, ele queria os benefícios de ter um filho na corte do rei, né. Nesse meio tempo, o dia que o jovem deveria se apresentar chegou e passou, né? E nada do Haidar Ali querer ir visitar o rei, né? Então, o pai largou mão, o Haidar Ali continuou lá com o mestre dele, falou, não, agora eu vou ficar por aqui mesmo, que aqui tá bom, né? Então, disse Mahmud a seus cortesãos, preparem-se para uma viagem a Herat, pois lá vive uma pessoa que preciso ver. Quando a cavalaria do imperador entrou em Herat, ao som de trombetas, o mestre de Haidar Ali pegou-o pela mão e conduziu-o até o portão da... Né, até que é, digamos, o lugar onde os sufis se reúnem para rezar, para comer, né, para fazer suas celebrações, digamos, de uma certa forma, aquilo que seria quase que uma escola, né, sufi, vamos dizer assim, né, entre uma escola e um templo, né, onde eles fazem as orações, alguns, inclusive, permanecem lá, cuidando da teca, etc., né. Bom, e lá ficaram aguardando na porta, no portão da teca. Pouco tempo depois, Mahmud e seu cortesão Ayaz, tirando os sapatos, apresentaram-se no santuário. Então, tirando os sapatos também é uma coisa interessante aqui, tá? Ou seja, o rei e o seu, digamos, assessor imediato, para entrarem na teca, tiraram os sapatos, ou seja, é a reverência feita pelo rei ao mestre sufi, ao sheikh, que era, digamos, aquele que conduzia ali a teca, né? E aí o sheik responde, eis aqui, Mahmud, apresentou o sheik sufi, o homem que nada era quando visitava os reis, mas agora é alguém visitado por reis. Leve-o para ser seu conselheiro sufi, pois ele está pronto. Tá? Ou seja, essa história, ela conta para a gente, em primeiro lugar, tá? O que vai, não adianta você tentar, tem N coisas aqui, tá? Primeiro, a própria sequência do conhecimento que a gente pode tirar disso daí. Ou seja, você começa com uma coisa externa, você começa com uma aproximação externa ao conhecimento, então você começa com a repetição, você começa fazendo o exercício pelo exercício, sem entender aonde ele vai te levar, né? Aí, a partir daí, você, então, começa a digamos, estudar o material que está escrito, né? A estudar tudo que foi escrito a respeito, a tentar compreender tudo aquilo, aí você vai fazer as suas peregrinações, aí você vai procurar o máximo de conhecimento disponível no seu tempo, no caso dele na Índia, na Pérsia, né? Aí depois você vai, tudo isso antes de encontrar o mestre, olha só, tá? Tudo isso ele fez antes do Mahmud, o rei, virar para ele e falar, bom, agora você vai atrás de um mestre, e se ele te aceitar, você volta um ano, tá? Então, tem toda essa coisa. Aí tem a questão do pai, ou seja, o pai queria ter justamente benefícios, né? O pai era
alguém rico ali, que queria ter benefícios através da presença do filho na corte, né? Então, ó, não, ele não entendia nada sobre o sufismo, né? Mas dizia, não, manda meu filho por ali, porque o rei gosta disso daí, então manda ele estudar aquele negócio lá, né? Que aí vai chegar uma hora, eu vou apresentar ele para o rei, e o rei vai aceitar ele como, vai dar uma posição boa na corte para ele, então eu vou ser beneficiado, né? Ou seja, tem essa ideia do qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo não é o objetivo real, você vai ser mandado embora, e mandado embora, e mandado embora, e volte no outro ano, né? Até que você tenha um objetivo real. Sim, só lembrando que o sufismo, um ano é pouquíssimo tempo. Tem gente que é mandado para estudar 30 anos, né? Volta daqui a 33 anos, por favor, né? Então, assim, a gente tem um ano é quase nada, né? Mas esse um ano foi cada vez indo outro ano ali, né? E a coisa foi andando. E aí a gente vai, bom, então quando é que realmente ele consegue o objetivo, que na verdade não era nem dele, era do pai, né? Que era a posição na corte. Quando ele deixa de querer, né? Quando ele se sente, digamos, suficiente, ele se sente suficientemente harmônico e, digamos, pleno com aquele conhecimento que ele estava obtendo. Ou seja, a partir do momento em que ele busca o conhecimento pelo conhecimento, e não porque ele busca o conhecimento por uma outra razão, que seja a honra, a glória, agradar ao pai, né, estar na corte, etc, 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 ou ser reconhecido, né? Ou seja, isso realmente só acontece, né, quando ele realmente desiste do mundo, né, e fala, não, tá bom aqui, é isso que eu quero estudar com esse mestre, eu quero ficar nessa téquia, tá? E aí vem outra coisa, se aí o que ele quer é ficar na téquia, aí ele é mandado embora, né? Aí ele vai para a corte, porque o sufismo não é um caminho onde você tem que se sentir confortável. Se você estiver se sentindo confortável, já está errado, né? Ou seja, o caminho inteiro deixou o Haidar Ali desconfortável, até o fim. No fim desse caminho, o Haidar Ali, ele está confortável na técnica, aí a gente diz, bom, então vai acabar aqui, né? A história. Então, ele está bem lá com o mestre dele, né? Ele já não tem mais, digamos, aquela vontade de ir para a corte, já não tem mais os seus desejos pessoais, etc. Engano seu. O desejo pessoal dele é ficar com o mestre. E como o desejo pessoal dele é ficar com o mestre manda ele embora, né? Então, agora você vai servir na corte, vai ser o conselheiro do rei. Agora que ele não queria mais, né? Então, por quê? Porque o caminho, ele é sempre desconfortável. Se ele estiver confortável, tem alguma coisa muito errada com o seu caminho, tá? Alguma coisa tem que estar te atrapalhando, né? Não precisava ser, assim, essa questão, por exemplo, né, de uma política que dá susto para a gente todo santo dia, né? Agora estamos todos virando sufia aqui, porque, afinal de contas, todos ficamos desconfortáveis. Você acorda de manhã, é aula online. Aí você vai almoçar, né? Acabou, você vai ter que dar aula presencial com pandemia, sem nenhuma estrutura. Aí, quando você vai lanchar à tarde, já não é mais, já voltou para aula online. Então, você veja que a nossa vida, né, a nossa política tem feito da nossa vida um caminho do qual a gente pode se aproveitar muito ultimamente, né? Porque é uma flutuação que não deixa ninguém confortável em nenhum momento, tá vendo? A gente pode aprender, hein? E, por que não aprender com coisas que não sejam pessoas, tá? Bom, a próxima... Então, aqui está a questão do aprendizado, tá? E a questão do aprendizado sempre ligada, então, a algo que tem que realmente estar desconfortável. Alguém que está colocando aqui do lado, bota casaco, tira casaco. Exatamente, né? Quer dizer, mas o bota casaco, tira casaco é o primeiro momento, é antes dele ir, né, para a corte do rei, né? Ele já tinha aprendido a parte do bota casaco, tira casaco, né? O Rafael está colocando aqui, lembrou uma fase do Rumi, né? Antes eu era inteligente que ia mudar o mundo, hoje eu sou sábio, quero mudar a mim mesmo. Exatamente, né? Ou seja, o inteligente, né,
é no sentido do inteligente e erudito que a gente estava colocando, né? O sábio é no sentido da sabedoria de vida, que é o que, digamos, a gente está buscando dentro do sufismo. Bom, aí a gente passa para uma outra história, né? Que vai trabalhar uma outra questão também muito importante, né? Essa história se chama O Ídolo do Rei Louco. Então, houve certa vez um rei violento, ignorante e idólatra. Um dia ele jurou que seu ídolo pessoal, se seu ídolo pessoal lhe oferecesse algum benefício em vida, ele capturaria as primeiras 3 pessoas que passassem pelo seu castelo e as obrigaria a se dedicarem à adoração dos ídolos. Como era de se esperar, o desejo do rei se realizou e ele imediatamente enviou alguns soldados até a estrada com a ordem de trazer as 3 primeiras pessoas que eles encontrassem. Por acaso, essas pessoas foram um acadêmico, um saed e uma prostituta. Então, só falando, acadêmico de novo, né? A gente está trabalhando aqui com a ideia, né, de um teólogo, né? Então, de alguém, digamos, acadêmico versado na religião, justamente por causa da época que a gente está trabalhando. Um Sayed, o que é um Sayed? Um Sayed é alguém que é, de algum modo, da família do profeta Muhammad, ligado, de algum modo, à família do profeta Muhammad, então, que também se consideram uma casta, digamos assim, ou pessoas especiais, de algum modo. E a terceira era uma prostituta, tá? Então, você tem aí 2 caras importantes, né, e uma prostituta. Fazendo com que fossem jogados na frente do ídolo, o desequilibrado rei contou-lhe sobre sua promessa e ordenou que se curvassem diante da imagem. O acadêmico disse: essa situação se encaixa sem dúvida na doutrina da força maior. Há inúmeros precedentes que permitem que qualquer pessoa finja concordar com os costumes quando é obrigada a fazê-lo, sem que haja nisso uma verdadeira culpabilidade moral ou legal. Assim, ele fez uma profunda reverência ao ídolo. Então, olha lá, né? Então, de novo, o inteligente, o que ele faz? O culto inteligente. Ele dá uma ajeitadinha no negócio para não ter a culpa depois e para não ser moralmente responsável por aquilo. Não. Aí é um caso de força maior, eu estou sendo obrigado, né? Estão me ameaçando, ou eu faço isso ou eu morro, então não tem jeito. Então, isso, eu não vou ser julgado por isso. Isso não tem nada de errado no que eu estou fazendo. Então, ele foi lá, né, e adorou o ídolo, né? O Sayed, quando chegou a sua vez, disse: como eu sou uma pessoa excepcionalmente protegida e tendo em minhas veias o sangue do santo profeta, minhas ações por si purificam qualquer coisa que faça. Nada impede que eu haja da forma como esse homem exige. Então, curvou-se diante do ídolo, tá? Ou seja, os 2, eles estavam se sentindo protegidos. Um, porque era muito culto e inteligente, então, não, isso é doutrina da força maior, eu estou sendo obrigado, então não vou ser julgado por isso. Julgado por quem? Né? Pelos outros, né? Mas e ele com ele mesmo? Ele não parou para pensar, tá? O outro, descendente do profeta, menos ainda, imagina, o sangue que corre nas minhas veias purifica qualquer uma das minhas ações. Imagina que alguém vai me culpar por isso. Não, eu vou aqui adorar o ídolo e está tudo certo, né? Aí vem a prostituta. Então a prostituta lamentou: ai de mim que não tenho treinamento intelectual nem prerrogativas especiais. E por isso, sinto dizer que não importa o que você faça comigo, não posso reverenciar esse ídolo, mesmo que seja apenas na aparência. A doença do rei louco foi imediatamente curada por essa declaração. Como num passe de mágica, ele viu a falsidade dos 2 adoradores da imagem. Prontamente, mandou decapitar o acadêmico e o Said, libertando a prostituta, tá? Então, vocês vejam, né, que essa, ou seja, ela não tinha nada, né?
Não tinha nada que justificasse. Olha, se eu fizer isso daí, eu vou ser condenada, né? Então, vocês vejam que coisa interessante. De novo, voltando no sufismo, nada é o que parece, tá? Ou seja, a pessoa moralmente correta, incorruptível, é a prostituta, né? Ou seja, não é o erudito, não é o descendente do profeta, é a prostituta, tá? Por quê? Justamente, né? Porque ela é a pessoa que não tem nada no que se escudar, né? Para dizer, não, então a minha atitude ela pode ser levada em consideração para, digamos, aliviar a minha culpa ou, digamos, a minha responsabilidade moral. Ela não tinha nada, né? Então, já que ela não tinha nada, ela diz, não, peraí, eu não posso adorar esse ídolo, nem que seja na aparência, né? Ou seja, alguém colocou aqui, ela foi a única que foi moralmente sincera, assim, e mais, né? A questão que a gente tem aqui, outras questões que a gente tem aqui, tá? Ou seja, a prostituta, entre aspas, né? Ela já é uma pecadora, né? O que um pecado a mais, um pecado a menos ia fazer de diferença para ela? Toda a diferença, tá? Toda a diferença. Porque, nesse caso, ela está pecando contra algo que seria contra as crenças mais íntimas dela, contra Deus, né? E contra ela mesma, né? O fato dela ser prostituta, sim, ela tem uma justificativa, assim como todos os outros. Estou passando fome, virei prostituta, preciso comer, tá certo? Mas, né, adorar um ídolo, aí não tem justificativa, né? Então, de que está tratando, além disso, né, esse conto? Ou seja, da humildade e da inocência, né? A única pessoa inocente nesse conto é a prostituta. Os dois são dois salafrários, né? Ou seja, a pessoa inocente, a inocência que vem da prostituta, né? Não, eu não tenho nada para mim, né, escudar. Então, o que eu vou fazer, né? Eu não posso fazer nada. Então, eu não vou adorar esse ídolo. Você pode me matar, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou contra as minhas convicções, contra aquilo que eu acredito, contra a minha religião, né? Porque você está me ameaçando, né? Ou seja, a gente tem aqui digamos, essa questão da inocência e a questão da humildade. Ou seja, os outros dois tem uma soberba tão grande, confiando um no seu conhecimento erudito e o outro na sua descendência, no seu sangue nobre, né? Que eles acham que qualquer coisa que eles façam vai ser desculpado pelos demais. A prostituta não. A prostituta é uma mulher comum, né? Ou seja, então isso fica escancarado, ou seja, a inocente é a prostituta, né? Nessa história, tá? Bom, pessoal, aqui eu passaria para os contos do Nasruddin. Então, eu queria mostrar para vocês só essa imagem aqui, depois eu retomo, tá? Que essa imagem é bastante interessante, tá? Ela é uma imagem das estátuas do Nasruddin, né? A gente não sabe se o Nasruddin existiu ou não existiu, né? Ele é uma figura lendária, é uma figura folclórica, tá? Mas existem estátuas do Nasruddin em vários lugares, tá? Então, vocês vejam que eu estou mostrando aqui, a gente tem, claro, na Turquia, né? Na região de Konya, a gente tem muitas estátuas, né? Agora, a gente tem em outros lugares também. Entre elas, eu estou mostrando para vocês aqui, né? Uma estátua no Uzbequistão, né? Aqui, a do burrinho, e outra dele carregando o burrinho em Moscou, tá? Ou seja, em Moscou tem uma estátua do Nasruddin, tá? Todas elas fazem alguma alusão a alguma das histórias dele. Então, ele está aqui num poço de água, né? Aqui em cima de uma árvore, né? E aqui é aquela que eu falei para vocês, montando o burrinho ao contrário. Todas elas fazem alusão algumas das histórias do Nasruddin, tá? Então, só deixando vocês mais ou menos a par, então, o Nasruddin, né, ele é chamado o protetor da fé, tá?
seja, o guardião da fé. Se o Nasruddin realmente existiu, ou se ele é um personagem folclórico, não é possível saber, tá? Talvez tenha sido alguém que realmente existiu e em torno do qual outras lendas, outras histórias foram colando, né? E aí foram formando esse personagem tão, digamos, tão conhecido que a gente tem hoje, tá? Talvez ele nunca tenha existido, talvez ele nunca tenha existido, tenha sido um personagem de alguém, algum outro mestre, né? Inventou, digamos, o personagem do Nasruddin, isso foi passando, né? Ali por história oral e acabou se tornando um personagem tão conhecido, tá? O Nasruddin, ele é o herói popular mais famoso da Turquia, tá? Onde é conhecido como Nasreddin Hoca, né? Hoca é um título que significa mestre, né, em turco-otomano. Já em árabe, né, a gente tem, né, o mullah, né, derivado do termo maula, né, apesar de controvérsia sobre a sua definição, é usado também para mestre ou para guardião. E é esse título que a gente vai ver atribuído ao Nasruddin, né? Ele aparece escrito como mullah, que significa, então, líder religioso ou professor, na maioria dos livros ocidentais publicados que recolhem os contos do personagem. Por isso, em português, ele ficou, então, conhecido como Mullah Nasruddin. Mas vocês vão ver ele como Hoca, né? Também, que é, digamos, como ele é tratado em turco. Aí, dependendo da tradição, né, a gente vai ver como Mullah ou como Hoca, né? Mas vocês vejam que a ideia é a mesma, ou seja, ele era um mestre, e em várias situações ele é colocado, né, como um mestre sufi de uma determinada aldeia, assim, assim, assado, tá? Eu escolhi histórias bem rápidas do Nasruddin, né, justamente para a gente ver que são praticamente anedotas. Tem algumas maiores, mas não vale, assim, não valeria a pena trazer aqui. De novo, a ideia, né, desse mini curso é a gente dar um panorama, é a gente trazer, digamos, alguns exemplos, né, de algumas histórias e de algumas formas de se trabalhar com as histórias, não necessariamente aprofundar nem no significado das histórias, nem na quantidade delas ou na extensão delas. Tem histórias maiores, mas eu escolhi umas bem pequenininhas, que são mais, assim, quase uma piadinha, né, quase uma brincadeirinha aí do Nasruddin, para a gente ver, então, esse estilo, que é um estilo diferente, tá? Então, até agora, antes do Nasruddin, eu estava falando justamente dessa questão de justamente a gente ter os mestres se colocando, às vezes, como idiotas, né, para demonstrar alguma coisa. Também a questão do aprendizado, né, e aí a gente conecta, então, com a história final, que é a da prostituta. Por quê? Tá? Porque é o idiota aí, digamos, de novo, que está, a prostituta está no lugar do idiota, ou seja, ela está no lugar do ingênuo, ela está no lugar do sincero, ela está no lugar daquele que, digamos assim, bom, ela podia tentar alguma coisa? Podia, mas ela prefere, entre aspas, ser tola e manter a sua posição, tá? Então, de certo modo, a gente tem um caminho aqui, que era o caminho que eu queria fazer em relação a essa ideia do idiota, né? Bom, então vamos aqui para o Nasruddin, são histórias pequenininhas, né? A primeira delas é essa aqui, Palavras de Sabedoria. Um dia, Nasruddin parou na praça do povoado e disse: reúna-se, povo! Tenho palavras de sabedoria a dizer-lhes. Por favor, diga, exclamaram. Vocês gostariam de ser ricos sem ter que trabalhar? Obter propriedade sem esforço e progresso sem dificuldades? É claro, disseram todos. Eu também. Acabou aí. Tá? Então, a questão do Nasruddin, né, é um pouco aquela também de
aquela do derviche andante, né? O derviche errante que a gente falou antes, ou seja, ele põe o dedo na ferida, né? Digamos, vocês gostariam de tudo isso. Pois é, gente, não existe nesse mundo. Eu também, né? Ou seja, né? Então, vocês querem ser ricos sem trabalhar? Legal, né? Vocês querem progresso sem esforço? Legal, eu também. Indo para a próxima, né? Procuro meu sono. Nasrudin passeava pelas ruas a altas horas da noite e foi visto por um amigo. Esse amigo se aproximou surpreso e lhe perguntou: o que fazes a essa hora na rua, Nasrudin? Perdi meu sono e agora estou procurando, respondeu ele. Acabou. Tá? Tem uma outra bem semelhante a essa, né? Que uma interessante do Nasrudin, que o cara chega, né? O amigo passa e ele está na frente da casa dele procurando alguma coisa no quintal, né? Essa eu não coloquei aqui, estou contando agora para vocês, né? Aí ele está lá procurando as coisas no quintal, não sei o que, tá. E aí um amigo vira e fala assim, ué, mas o que você está procurando, né? Ele fala, estou procurando a chave da minha casa. Aí ele falou, mas aonde você perdeu? Lá dentro de casa. Mas então o que você está fazendo procurando aqui fora? Tá mais claro, aqui eu consigo pegar melhor. É mais ou menos na mesma linha. Bom, aí tem a da disputa, é outra curtinha também. A única maior é a próxima, né? Certo dia, quando Nasrudin era um pregador em sua aldeia, teve uma disputa com o prefeito. Ocorreu que, pouco tempo depois, o prefeito morreu. O povo foi ter com ele e lhe disse, ele era, né, o sábio ali da aldeia, tá? A gente não pode esquecer que ele é um mestre, ele era o sábio da aldeia, né? O povo foi ter com ele e lhe disse, o prefeito morreu, vem e dirige a cerimônia fúnebre. Deves ler a oração da morte para ele. Aí o Nasrudin responde, e de que serviria? Estamos brigados, ele jamais me escutaria? De novo, a mesma coisa, tá? Ou seja, acabou aí, né? Ou seja, são pequenas anedotas, né, que a gente tem, né, justamente, o Rogério está colocando, ele brinca com as certezas, opa, eu perdi aqui, ele brinca com as certezas e tudo que achamos coerente. Pois é, olha que coisa, assim, essa daí é muito interessante, né, ou seja, o cara morre, porque todo mundo quando morre vira santo, né, a gente sabe. Né? Então, assim, morreu, coitado, mas é uma boa pessoa, todo mundo vai lá, faz, principalmente se for famoso, né? Imagina, o prefeito, né? Se for famoso, então todo mundo vai lá prestar homenagem, todo mundo vai não sei o quê, né? Então, na verdade, ele está invertendo isso, né? Ou seja, ele brigou com o prefeito, né? Teve uma disputa lá com o prefeito, eles se desentenderam, né? Aí o prefeito morreu, né? O prefeito morreu, claro, a cidade inteira quer prestar homenagens, e ele é o mestre da cidade lá, da aldeia, né? Ou seja, quem deveria fazer, então, a oração fúnebre? O Nasrudin. Então, o povo vai na casa do Nasrudin e fala, por que você não vai lá? Não, você tem que ir lá prestar homenagens, né? Você prestar homenagens aí para o prefeito, vá lá fazer a oração fúnebre. Você, como uma pessoa importante, né, vá lá fazer a oração fúnebre para outra pessoa importante, que é o prefeito. Ele, de que serviria? Nós brigamos, ele não ia me ouvir, né? Ou seja, pega aí que a Marina colocou alguma coisa aqui, né? Foi sincero, não gosto, não vou. Não, é mais. Não é não gosto, não vou, né? Eu briguei com ele, ele não vai querer me ouvir. Não, ainda tem esse detalhe na história, tá? Ou seja, eu discuti com ele, eu vou fazer oração fúnebre para que ele não ia querer, né? Porque o interesse, aí no caso, é do morto, né? Ele não ia querer, né? E, cá, entre nós, se a gente tivesse brigado com alguém um dia antes de morrer, a gente não ia querer que justamente essa pessoa fosse lá fazer oração fúnebre, né? Pensando bem, né? Não parece nada tão engraçado assim, digamos, não é tão estranho assim, né? Não parece muito fora do padrão. Bom, não tem mais uma, a Casa de Deus, uma pequena, né? Então, havia em Aksehir, né, que é em Konya, na Turquia, um indivíduo que importunava sempre Nasrudin. Certa noite, esse indivíduo se apresentou na casa dele, bateu na porta e gritou, abre a porta, Rodja, eu sou convidado de Deus.
pensando que, com esse argumento, Nasruddin não poderia se recusar a deixá-lo passar a noite em sua casa. Nasruddin, então, se levantou de sua cama, saiu à rua, tomou do braço do homem e o conduziu até a porta da mesquita. Ali lhe disse, se você é o convidado de Deus, é na casa de Deus onde deves dormir. Né? Ou seja, o cara vivia importunando ele, né? E isso lembra um pouco a gente também, né? Do qual é o objetivo, que foi a última da semana passada, né? Que é a história do cara que vivia sendo importunado pelo vizinho, né? E aí o mestre diz, né? Bom, então é simples resolver, vai lá e pede dinheiro para ele. Cada vez que ele vier te importunar, você pede dinheiro. Ele fala, mas o que as pessoas vão pensar de mim, né? Então, o que as pessoas vão pensar de mim não existe no Nasruddin. Aliás, não existe na figura do idiota, não existe na figura do derviche errante, não existe no caminho da culpa e não existe em boa parte dos mestres que a gente tem dentro do sufismo, tá? Até os mais sérios, eles têm um certo lado aí, porque justamente no sufismo se diz que se a pessoa não tem humor, ela não tem chance, né? Por quê? Porque ela não tem chance de aprender. O humor é uma das coisas que faz com que a pessoa consiga aprender. A próxima é um pouco mais longa, tá? Que é o combate dos cegos. E essa daí, né, a gente vai se identificar bastante. Em seus anos de juventude, Nasruddin se caracterizava por ser um grande brincalhão. Certa manhã, enquanto se dirigia ao mercado, viu alguns cegos e, fazendo tilintar as moedas que trazia na bolsa, disse: amigos, tomem essas moedas. Você toma essa única e vocês repartam o resto. E, enquanto isso, fazia de novo tilintar as moedas na bolsa. Obviamente, ele não repartiu nenhuma delas. Produzida essa cena, afastou-se para observar a seguinte situação. Os cegos começaram a precipitar-se uns sobre os outros, exclamando e gritando: ele deu tudo a você! Ou, vocês ficaram com tudo e não repartiram! Ou, eu nada recebi, seu mentiroso! Dê minha parte! E etc. Bom, isso o conduziu a empurrões, socos, chutes, insultos, injúrias, terminando em uma grande briga indescritível na cegueira da situação. Nasruddin, que acompanhava de perto as peripécias da batalha, murmurou: isso é o que se poderia chamar de um combate de cegos por causa inexistente. Tá? Essa daí faz pensar, né? Quantos combates de cego por causa inexistente a gente tem durante a nossa vida? Quantos combates de cego por causa inexistente a gente vê acontecer durante a nossa vida, né? Briga de trânsito, né? O cara foi lá, bateu no para-choque do outro, não fez nada, né? Assim, a mais típica que a gente tem. Um foi lá, bateu no para-choque do outro, não aconteceu nada, não amassou, não aconteceu nada, não fez nada. Mas aí os caras vão começar a brigar e, de repente, vão acabar na delegacia, aos socos, aos pontapés. Bom, mas afinal, qual foi a perda? Nenhuma, né? Qual foi a grande ofensa? Nenhuma, tá? Então, só dando um exemplo, que é um exemplo cotidiano que a gente tem o tempo todo acontecendo, tá? Uma série, Black Friday, agora, nossa, temos a Black Friday, gente. Agora não, porque não tem tanta gente se estapeando nas lojas, né? Carregando geladeira nas costas, como havia antes, né? Agora as pessoas compram mais pela internet, né? Mas até uns anos atrás, né? Havia brigas, assim, das pessoas se estapeando nas costas por produto que já tinha acabado, né? Na Black Friday, né? Típica, Black Friday, de novo, típica, estamos saindo dela, né? Exato, brigamos sem motivo e sem necessidade. E detalhe, a questão da suspeita, né? Ou seja, os cegos estavam todos juntos, o Nasruddin não fazia parte daquele coletivo, digamos, dos cegos, né? Ou seja, se eles andavam juntos, para que um vai desconfiar do outro, né? E aí a gente tem o Nasruddin que entra, né? E inventa uma situação,
né? A Marina está colocando a desconfiança generalizada. Sim, alguém ficou com o dinheiro. Ao invés de suspeitar do Nasrudin, pô, esse cara enrolou a gente, né? Não, eles vão desconfiar uns dos outros, tá? Então, vamos jogar isso na política também, que isso daí tem um grande ensinamento para nós aqui, né? Ou seja, o quanto de uma bolsa tilintando de dinheiro faz pessoas que sempre andaram na mesma direção, né, desconfiarem umas das outras, ao invés de desconfiar que a razão da briga era inexistente, ou seja, que aquilo que se está buscando ou desejando, talvez nem exista, né? Então, a gente tem um pouco isso para pensar, mas deixa aí, então, para a gente interpretar quantas vezes a gente puder interpretar isso nos sentidos em que a gente puder interpretar, tá? Para conversar, então, na outra aula. E estamos indo, então, agora para a nossa última história. Quem foi seu mestre, né? Quem foi seu mestre já começa do título. Quem foi seu mestre é uma pergunta muito comum, né? Quem foi seu mestre, com quem você estudou, etc. O Luiz Fernando estava até comentando na aula passada, né? Quem foi seu orientador? Então, quase dá para, assim, na academia, dá até para você traçar uma árvore genealógica, né? Então, a história do quem foi seu mestre, com quem você estudou, quem foi seu mestre, quem te ensinou tudo isso que você sabe, ou seja, qual a origem desse seu conhecimento, tá? Então, a gente tem aqui. Essa história não é do Nasrudin, tá? É uma história que eu estou usando justamente para a gente fechar a aula, para dar um pulo ainda para a próxima aula. Quando o grande místico sufi Hassan estava morrendo, alguém lhe perguntou: Hassan, quem foi seu mestre? Ele respondeu: tive milhares deles. Se apenas enumerasse seus nomes, levaria meses, anos, e agora é tarde demais. Mas certamente lhes contarei sobre 3 mestres. Um deles foi um ladrão. Uma vez eu me perdi no deserto, e quando eu cheguei a uma aldeia já era muito tarde, tudo estava fechado. Mas finalmente encontrei um homem que tentava fazer um buraco na parede de uma casa. Perguntei-lhe onde poderia ficar, e ele respondeu: a essa hora da noite será difícil, mas pode ficar comigo se for capaz de ficar com um ladrão. E o homem era tão harmonioso, fiquei por um mês, e toda noite ele dizia: estou indo agora ao meu trabalho, vá descansar e rezar. E quando ele voltava, eu lhe perguntava: conseguiu algo? E ele respondia: essa noite não, mas amanhã tentarei novamente, e se Deus quiser. Ele nunca se desesperava e estava sempre feliz. Quando eu meditava e meditava por anos a fio e nada me acontecia, muitas vezes havia momentos em que ficava tão desesperado, tão sem esperanças, que pensava em parar com toda aquela bobagem. E, de repente, me lembrava do ladrão, que toda noite dizia: se Deus quiser, amanhã vai acontecer. Esse é o primeiro mestre, tá? O primeiro mestre é o ladrão. O cara que tinha a paciência de dizer e a confiança de dizer: hoje não, mas se Deus quiser, amanhã vai acontecer. Essa eu não vou nem comentar, tá? Essa eu vou deixar para a gente comentar na próxima aula. Vamos ao segundo mestre. Meu segundo mestre foi um cachorro. Eu me dirigi a um rio sedento e um cachorro apareceu, também com sede. Olhou para o rio e, vendo lá outro cachorro, sua própria imagem, ficou com medo. Ele latia e se afastava correndo, mas sua sede era tamanha que acabava voltando. Finalmente, apesar do medo, simplesmente pulou na água e a imagem desapareceu. Então, eu soube que aquela era uma mensagem de Deus para mim. Devemos dar o salto, apesar dos nossos receios. Então, o segundo mestre do mestre foi um cachorro. O primeiro foi um ladrão, o segundo foi um cachorro.
tá? Por isso que eu disse que a gente tem muita coisa para aprender com todas as coisas, com todos os seres e com todas as situações. A gente só não sabe como aprender. E, por último, o terceiro mestre foi uma criança. Cheguei numa cidade e uma criança estava carregando uma vela acesa. Ela se dirigia à mesquita para lá depositar a vela. Apenas por brincadeira, perguntei à criança: "Você mesmo acendeu a vela?" Ela respondeu: "Sim, senhor." E continuei. Houve um momento em que a vela esteve apagada. Depois, houve outro em que ela se acendeu. "Você pode me mostrar a fonte da qual a luz veio?" A criança riu, assoprou a vela e disse: "Agora a luz indo. Para onde ela foi? Diga-me." Meu ego e todo o meu conhecimento ficaram despedaçados. Naquele momento, percebi minha própria estupidez. Desde então, abandonei toda a minha erudição. E, pessoal, eu encerro por aqui, então, o que eu tinha a dizer. Vou abrir aqui para as perguntas, vamos ver se já tem algumas questões. Provavelmente a gente vai ter algumas questões aqui já colocadas, que dê para a gente ir comentando. Às vezes não necessariamente aberrantes, tá? Desculpa, talvez eu tenha colocado um pouco errado aqui. Não necessariamente eles têm os comportamentos para chocar. Os calandares, sim, tá? Eles são aqueles caras que engolem fogo, andam sobre brasa, né? São faquires, etc. Mas os malamate não. Às vezes eles são simplesmente pessoas comuns, né? Com um emprego comum, um trabalho comum, que fazem, digamos, só o básico, para ninguém desconfiar que eles são, que eles têm alguma qualidade espiritual, tá? Mas eles vivem, eles são seu vizinho, tá? Ele vai lá, ele molha a planta, ele dá comida para o cachorro, ele sai para trabalhar, ele volta, ele tem um emprego mediano, ele não se destaca, né? Mas é meio assim, não olhem para mim. Então, tem esse lado também, tá? Sim, tem essa possibilidade também de interpretação, exatamente, a morte como libertação. Você está tão preso que o único jeito de você se libertar é a morte. Sim, sim, sim. Exato, essa daí é ótima, né? Esse sim ficou 30 e tantos anos seguindo o cachorro, e ele aprendeu tudo com o cachorro, né? Porque o mestre diz, você fica aí aprendendo com o cachorro porque você ainda não está preparado, né? E aí o mestre que está peregrinando, ele continua na peregrinação. O que acontece é que um belo dia o mestre morre, né? E ele acaba se tornando o cara sábio ali daquela aldeia. As pessoas vêm atrás dele, vêm procurar se aconselhar com ele, etc. Né? Até que um dia alguém chega e pergunta, bom, mas afinal, quem foi seu mestre? Aí ele mostra o cachorro do lado, né? Fala, foi aquele cachorro vira-lata ali, ó. Né? Mas como assim? Não, meu mestre apareceu aqui, eu queria estudar com ele disse que eu não estava preparado e disse que primeiro eu tinha que cuidar desse cachorro e aprender tudo o que eu pudesse com esse cachorro, né? E aí ele nunca mais voltou, então tudo que eu aprendi foi com esse cachorro, né? Então realmente o mestre do cara foi o cachorro, verdade, Alexandre, eu falei isso no pontapé do mestre Zen, né, do Luiz Fernando. Sim, sim, foi todo o processo dele também, né, que é todo um processo de despertar, né, esse conhecimento, né. Então, gente, muito obrigada. Então, acho que, se não houver mais perguntas, encerramos por aqui e ficaremos aqui, então, para a próxima aula com
a história dos três mestres, e aí passamos aos mais eruditos, digamos, aos contos um pouco mais eruditos, que já estão mais na linha das coisas que a gente está mais acostumado, que a gente conhece, não é mais causo, né? Já são contos mais elaborados, tá bom? Então, muito boa noite a todos, obrigada.